Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Como é que você está vendo esse momento do Brasil, Léo? Como é que você está vendo agora, como brasileiro, como é que você está vendo toda essa... Porque os bolsonaristas estão comemorando, a turma do Supremo, tal, um está protegendo, logicamente vai proteger o Alexandre de Moraes e tal, mas não é uma coisa muito legal para o Brasil, né? A gente entra até a gente tem um ponto histórico do Brasil, né? Porque pela primeira vez você tem essa lei, essa sanção aplicada a um cidadão brasileiro. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Quer não, entra para a história. O que me preocupa como brasileiro é o seguinte: quando tem uma instituição, um país confiável, que a gente considera confiável, como os Estados Unidos, e aplica uma sanção como essa, que em tese ela só é aplicado quando você tem casos graves de corrupção ou quando você não respeita direitos humanos, o que eu entendo, como eu não sou advogado, e aplicando a ferramenta da lógica em cima, a partir do momento que vem essa sanção de fora, imediatamente o Brasil, no mínimo, e aí eu falo para os senadores e deputados que deveriam estar fazendo isso, o Brasil, no mínimo, ele tinha que abrir uma investigação em cima da pessoa que a sanção é colocada. Então, como é que a gente tem essa dúvida? Na verdade, você colocou a sanção, você já está dizendo que isso está acontecendo. Então, estamos tendo aqui no Brasil graves violações dos direitos humanos. Não sei se estamos tendo ou não, mas no mínimo a investigação deveria ser aberta imediatamente. Assim que eu entendo. Você acha que o Congresso é muito bunda mole? Acho que não vou caracterizar dessa maneira, mas eu acho que eles deveriam estar agindo desde ontem. Porque, no mínimo, independente se está acontecendo ou não, já que isso vem dos Estados Unidos, no mínimo, a investigação deveria ser aberta imediatamente. A gente precisa saber, e até para mostrar para os outros países, porque quais foram os outros países que sofreram com essa sanção? É China, é Rússia, é Camboja. Olha o nível dos países. Nós estamos neste nível destes países? É neste nível que nós estamos? Então, no mínimo, a investigação, para que se nada esteja acontecendo, a gente mostrar para o mundo, investigamos, inclusive abrimos para agentes internacionais que queiram investigar também e ver se isso está acontecendo ou não. Agora, a gente não vai fazer nada. O Brasil, como país, como nação, e o governo não vai fazer nada em relação a isso? Isso me assombra, me assusta. Teria que ser resolvido aqui, né? Internamente. Também. É feio. Eu falei que não precisava trazer. Os dois. Não, lógico que precisa. Eu falei que não precisava, mas aí falou, mas o engenheiro Léo. Mas tem o Chiquinho. Ele entende outras coisas. Vamos então ouvir o Chiquinho, nosso querido Felipe. Como é que você está vendo esse momento do Brasil? Com tristeza, Emílio, com muita tristeza, né? Na minha opinião, um ataque, claro, da soberania brasileira, não é? Infelizmente, o Trump e o governo trumpista acabaram aceitando a narrativa de parte da classe política e parte da população falando que o Brasil vive uma ditadura. Eu discordo muito do que o Léo colocou aqui, né? Eu acho que o Brasil não tem nada que montar uma investigação para investigar o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um ministro de uma turma de 5 ministros e de uma Suprema Corte de 11 ministros. Ou seja, toda a decisão dele foi ratificada pela turma e pelo Supremo Tribunal Federal. Claro, eu também sou crítico a várias decisões do Alexandre de Moraes. Não vou concordar com tudo que o Alexandre de Moraes fez, né? Várias delas, assim, posso citar aqui inúmeras delas, eu discordo. E eu acho que tem, sim, um quê de abusividade, de ilegalidade e legitimidade. Mas aí passa pano e vamos embora? Mas, mira, a nossa justiça, infelizmente, falha. A falhabilidade da justiça faz parte de qualquer modelo democrático do mundo, né? Não só do Brasil. Mas quando isso afeta os Estados Unidos, eles não podem também tomar as decisões deles? Aí tem um ponto que eu ia colocar aqui para vocês, né? Inclusive, o Fernando Conrado me ligou ontem, falou assim: Felipe, os Estados Unidos agora reconhecendo que o Brasil vive uma ditadura e é a democracia mais forte do mundo, você não acha que nós não vivemos uma ditadura? Eu falei, eu posso falar para você o seguinte, Fernando Conrado? Caso a justiça dos Estados Unidos reveja a ordem contra Alexandre de Moraes, você vai concordar que o Brasil não vive uma ditadura?
E ele ficou Você calado. acha que o Brasil não vive? Eu acho que é força barra total. Se você me permitir, meu amigo, só um simples comentário, tá? Eu, por exemplo, eu não sou ninguém. Eu sou um simples professor. Tá? Não fala assim de você. Não. Sou um professor, tá? Sou engenheiro. Não sou ninguém na sociedade, tá? Por eu falar na minha rede social que eu, por exemplo, não aceito pessoas que agridam sexualmente crianças, foi só isso que eu falei. Dia 7 agora de agosto eu tenho que dar depoimento na Polícia Federal. Aí, ó. O meu pai e minha mãe, eles viveram inteiro o regime militar e eles nunca tiveram que dar explicação na Polícia Federal. Eu, que não sou ninguém, e fiz um comentário que eu acho que ninguém deveria aceitar pessoas que agridem sexualmente crianças, eu acho que ninguém deveria aceitar. Eu só falei isso e eu fui intimado pela Polícia Federal. Então eu não sei se é a maior liberdade da história do Brasil que a gente está vivendo hoje. Não, tem abuso, Léo. Tem abuso. Claro que tem abuso. Isso pra mim é um baita abuso. Quando você fala isso, você normaliza. Você está normalizando. O que está acontecendo comigo é um abuso forte. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu só vou achar que tem uma ditadura. Eu garanto para vocês. Tirando a turma da Globo, que os caras puxam o saco mesmo, a gente vê todo dia. São os puta amigos do... Sim, da turma. Amigo do governo. Amigo do sistema. Todo jornalista morre de medo de falar alguma coisa, de sair alguma coisa. Exatamente. Todos eles. Então isso você não pode dizer que a gente está na normalidade. A partir do momento que a gente está sentado aqui e já está meio que filtrando o que vai falar, é posicionamento mesmo, de opinião. Vamos colocar assim, de opinião. A partir desse momento você já não está mais... Né? Um livre como o Chiquinho. Como era há 5 anos atrás. Não dá para falar de uma maneira muito rasgada, é cheio de eufemismos, mudando a linguagem. Isso. Agora, houve uma série de abusos, sim, né? Você tem pessoas com um passaporte cassado, contas bancárias bloqueadas por uma simples opinião. Né? Você nem tem o crime de fake news e nem cometeram fake news, só deram lá uma simples opinião. Chegamos ao ponto de ter uma suspensão de uma rede social global, a maior do mundo, né? O Twitter, o X, foi suspenso aqui no Brasil. E depois colocaram multas nessa rede social de uma empresa do mesmo grupo que não tinha nada a ver, Starlink, obrigada a pagar. Quer dizer, cadê o ordenamento jurídico, né? O Estado democrático de direito, o direito à ampla defesa? E Alan, acabou, né? A rede saiu em tempo de eleição. Em tempo de eleição, exatamente. O timing, né? Agora, o que eu acho que tudo bem, isso aí são questões nossas, mas o ponto principal, PP, é que atingiu cidadãos norte-americanos e uma empresa norte-americana que é o Twitter, é o X. Então, há um fundamento também do lado de lá para aplicar a lei à medida que cidadãos norte-americanos tiveram o seu direito fundamental à liberdade de expressão violado e sem o direito à ampla defesa. Mas, Gani, aquilo que o Léo colocou, nesse ponto concordo com o Léo, a lei é aplicada em casos de corrupção, em casos de violação de direitos humanos. E violação de direitos humanos são aplicadas para aqueles casos que são extremados, assim. E os velhinhos presos? Absurdos. Os velhinhos, de 2000. Ele tá falando, 2000 velhinhos. Ele está falando especificamente das pessoas, das empresas dos Estados Unidos, não dos velhinhos. Ali é outra questão. Agora, Gani, deixa eu... Você está falando da lei. Da lei. Ele tá falando... a lei pela ótica americana, né? Da aplicação. A lei está aqui, ó. Gani, você que fez várias previsões corretas. Obrigado. Quem? O Gani? O Gani só errou. Eu e o Sami acertamos todas. Você viu que a Coreia... Bons liberais. Você viu o Japão? Ele falou, não, o Japão vai investir 500 bi, 15%. Posso responder? E a bolsa, como é que tá a bolsa japonesa? Subiu quanto a bolsa japonesa? Eu vou te dar 3 milhões de dólares segunda. Vocês são muito vaidosos. 500 bilhões e quanto tempo? Eu vou te dar 3 milhões de dólares, Emílio. E aí? Vai entrar mesmo, Eu vou te dar, Emílio. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Que viola as normas internacionais da lei que você está falando. Censura sistemática. Tem? Tem. Perseguição a dissidentes. Tem? Tem. Prisões arbitrárias. Tem? Devido processo legal. Tem? Abuso de poder. Tem ou não tem? Tem. Aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui, bichão. Se eu puder só... não é Tchau, sobre pessoal. isso. Se eu puder... É isso aí, tá aqui, ó. Só fazer um comentário... Eu estive sábado, nem deveria contar isso, tá? Conta. Porque tem gente que nem sabe que tá no Brasil. Mas eu tive sábado com o Monark, ficamos 10 horas conversando não pode no sábado. Falar, não é bom falar. Não deveria. Mas ele foi condenado a 1 ano e 2 anos de cadeia. Você conta que ele tá aí. Não, mas a Polícia Federal sabe porque ele passou pela Polícia Federal. Então estão sabendo. Ele foi condenado em primeira instância e ainda não pode ser preso. Mas ele foi condenado a 1 ano e 2 meses por falar
até onde eu sei, por falar que o ministro está acima do peso. Eu e o Morgado estamos felizes com isso, porque a gente vai processar todo mundo agora. Vou. Principalmente esse programa da luta. Esse programa tóxico. Agora, Gani, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Qual o próximo passo, assim, na economia brasileira, na economia americana? O que você acha que vai acontecer? E mais, você disse que o Lula era o grande ganhador. Não, estudos. Falou sim. Ele nunca. Ele falou sim. Falou sim. Sim, penteou o cabelo e falou. Não. Eu falei que a curto prazo ele capitalizaria, mas a longo prazo não, por conta da crise econômica. Longo prazo pode ser a morte. Eu estou perguntando para a eleição. Então, queria a sua análise depois do Léo. Em relação à Magnistic ou... Não, em relação à economia dos dois países, o que você acha que vai acontecer e a aprovação/desaprovação do Lula. Então, o que aconteceu? O tarifaço dá uma aliviada na economia porque ele foi menor do que o esperado, certo? Você teve 700 exceções, então isso favoreceu o Brasil. Muito bem. Isso vai resolver a situação da inflação, vai resolver a situação do custo de vida muito elevado que vive a sociedade hoje no Brasil? Não. Então, a população brasileira vai continuar culpando o governo de turno, ou seja, o governo Lula, pela situação econômica. Por mais que tenha aí um crescimento próximo de 2,3%, hoje saiu taxa de desemprego em 5,8%, há uma insatisfação, Sami, com a situação econômica do país. Eu vejo essa insatisfação principalmente porque o custo de vida está muito elevado e isso não vai se resolver até as eleições. E o Lula? A eleição. Eu acredito que ele não seja favorito para a eleição. Ele é um candidato competitivo, sem sombra de dúvida. Ele tem a máquina na mão. Mas não acho que ele seja hoje tem a maior probabilidade de ganhar. Eu acho que ele não é... E aí, Leão? E a gente está perdendo uma oportunidade absurda agora, até se vocês me permitirem, obviamente, entrar nesse assunto, né? Eu achei curioso que o presidente... E quando eu falo do presidente, eu não quero atacar nem proteger presidente nenhum, nem governo nenhum, tá? Eu, como engenheiro, eu identifico problemas e resolvo. É isso que eu faço, tá? Então, o presidente falou que vai criar agora uma comissão para o estudo das terras raras. Que o Trump está estudando tanto isso aí. Né, que ele está preocupado. O Trump fez uma coisa que todo mundo deveria fazer. Ele pegou os Estados Unidos e ele fez um modelo de negócio dos Estados Unidos como se fosse uma empresa, analisou como fosse uma empresa. O Sam está cansado de fazer isso, ele conhece também. Quando você faz um modelo de negócio, você tem lá os seus parceiros chaves e você vê na mão de quem você está. Tá? Ninguém está falando dessas terras raras que o Lula quer começar a estudar agora. Pediu para fazer uma comissão, não precisa. Se alguém puder passar o WhatsApp meu para ele, eu explico isso para ele, pelo amor de Deus, tá? Como, por exemplo, os Estados Unidos é dependente, absurdamente dependente disso. Terras raras, sem terras raras agora, a América, do jeito que a gente conhece, ela colapsa, ela acaba. Você não tem... É o quê? Nióbio? O que a gente... Eu já falei do nióbio, já, pô. Bolsonaro falava isso. Do nióbio, mas não é nióbio. O que é? Quando você pega a tabela... Primeiro, não são terras e não são raras, tá? Já pra começar. São metais, tá? São 17 metais. Quando você pega lá a tabela periódica, não tem aquelas duas linhas lá embaixo? Certo. A gente só tira da tabela periódica e coloca lá embaixo pra ela não ficar absurdamente larga. Basicamente isso. Então é aquele grupo lá dos lantanídeos, aquela primeira linha lá embaixo e 2 elementos em cima do lantânio. São metais, são 17 metais. Sabe onde tem muito? Ucrânia. Por isso que foi uma negociação do Trump também. Por isso que a Ucrânia... Ele quer da Ucrânia. Por isso que tá essa... Lembra que o Trump falou que queria comprar a Groenlândia e depois falou até invadir? Groenlândia tem bastante também. A gente tem muito mais. Nós temos muito mais aqui. Olá. Só para vocês terem uma ideia, a área militar. Não existe um avião a jato, civil ou militar, que ele não dependa de terras raras nos Estados Unidos. Não existe nenhum. Aquele F-35 Lightning II, maravilhoso aquele avião a jato deles lá, tem ali, só naquele, tem 400 quilos de ligas de terras raras. Só naquele ali, tá? Então toda a área militar... Você não tem os aviões a jato, você não tem os mísseis teleguiados. Se você não tiver os ímãs, os super ímãs, são os ímãs mais fortes que a gente tem, que são os ímãs de neodímio. Você não tem os mísseis teleguiados, celular, parte eletrônica, eletrônico, acabou. Semicondutores. São as ligas de alta tecnologia. Exatamente. O que eu digo para você é o seguinte: alguém tem que dar um passo para trás. E o Trump, a gente sabe que é esse truculento, é o jeito dele, certo? O Lula que está pensando na eleição. E o Alexandre de Moraes é esse jeito dele também, que não volta para trás.
Quem que vai dar o passo para trás nessa história toda? Aí que tá a questão, porque o Lula falou, eu jogo truco, mas jogou truco, já não joga mais. Não tá mais jogando truco, já fez a cartinha bonita. Tal. Jogo da velha. Já foi Itamaraty, fez uma carta simpática lá tal, para negociar. Eu quero saber o seguinte, e agora, vai ter... Porra, vai ter que resolver. Vai resolver, porra. O julgamento do Bolsonaro tá aí. Agora, o Bolsonaro vai ser preso? Aí que tá. Agora, o Congresso se omite muito, né? Porque o Congresso deveria puxar essa rédea. O Congresso nosso é ruim. Então. É ruim, é fraco. Agora, uma coisa que as pessoas esquecem, Emílio, é que sempre a caneta muda de mão. Daqui a 2 anos, 3 anos, o Trump não vai estar mais no governo. Isso é verdade. Vai mudar a caneta. Talvez quem esteja aplaudindo hoje vai chorar daqui a 3 anos. E quem está aplaudindo, chorando hoje, vai aplaudir daqui a 3 anos e vai chorar daqui a 6 anos. Né? Ou seja, a caneta sempre muda de mão. Ou a gente tem uma postura racional em relação aos assuntos, ou vai ficar sempre esse tensionamento social, essa briga, esse conflito institucionalizado. Né? Eu sei, mas o Brasil sempre foi do lado americano. Ou não, nós fomos do lado da Rússia? Não. Foi? Sempre foi. E o americano hoje está olhando o Brasil como se fosse a Venezuela. Como se fosse Cuba. Essa lei não é brincadeira pro americano, não é, Léo? Pra ditador. Hã? É uma lei pra ditador, pô. Pega lá, Venezuela, Nicarágua. É isso aí. Se você pensar sobre o recuar, o Trump ele deu uma recuada agora quando ele tirou inúmeros produtos dessa taxação de 50%. Ele deu a recuada dele, até porque ele percebe pra negociar, que a própria América ela é bastante prejudicada, a questão de laranja, etc., que não vai pagar essa taxação. E agora quem tem que recuar? Agora a gente precisa ver pelo lado do Brasil. O que precisa ser feito pelo lado do Brasil? O Trump a gente sabe que recua. Ele é chamado de taco o tempo todo nos Estados Unidos, né? Trump always chicken out, ele sempre dá uma recuada. Ele fez a parte dele, né? Segurou agora até o dia 7. Mas qual que é a contrapartida brasileira? O governo tá fazendo o quê para ter uma contrapartida? Isso eu não tô vendo. Mandou os senadores lá. Então, mas tá acuado. O Brasil ficou acuado. Não é porque é muito mais político do que econômico. Esse é o problema. Esse que é o problema. Como o Lula vai negociar com o Trump algo relacionado à Suprema Corte do Brasil? É difícil também. Então. Olha, eu prometo pra você que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás. Não tem como. Mas e a questão do BRICS? Porque o Lula sempre tentou mostrar muita força do BRICS. Aliás, eu não quero, como falei, atacar ninguém. Mas ele não mente, mas ele engana quando ele começa a mostrar, tal país entrou para o BRICS e nós agora temos 40 e poucos % da população do mundo no BRICS. Qualquer grupo que você tiver China e Índia, você vai ter 40% da população do mundo. Não precisa mais ninguém. E não precisa de mais ninguém. E outra coisa, ele provoca muito encabeçando um movimento de substituição do dólar que enfurece o Donald Trump. Isso daí é o que eu falei. Ele fala isso. Não, mas você tem que saber jogar o jogo, porque senão você vai sofrer as consequências de ter os Estados Unidos contrário a você. Veio o presidente do Banco dos BRICS aqui. Lembra? Ele falou aqui, lá é uma palhaçada. Vocês estão de palhaçada. Que a gente foi com esse conversa com ele. Pô, o cara é profissional. Já trabalhou lá, não tá mais. Mas vocês estão brincando. Você imagina se os países dos BRICS... Não, mas você imagina se os países dos BRICS eles já estão tentando implementar um meio de pagamento entre eles, que isso foi na cúpula do Cazaquistão. Já existe. Não, mas não vamos mais usar o dólar. Você está falando de Rússia, a China é tomada em Índia, dólar, eu sei. Brasil isso aí é muito país grande. É a única coisa isso que eu não teve nada com o BRICS, a sanção. A China tem dívida em dólar. O dinheiro chinês é em dólar também. Não tem como ele não operar com mas a sanção não tem nada a ver com o BRICS. Nem cita o BRICS. Fala no BRICS. Nem cita o BRICS. Vocês que estão falando do BRICS. A questão é política. Não. Política sim. Não. Pega no Trump. Moraes. A carta é muito clara. Tem fala do Donald Trump falando sobre isso. Na carta... Sobre o dólar. Pega a carta. Medidas anti-americanas. Alexandre de Moraes, pô. Não, medidas anti-americanas, não é só isso. Medidas anti-americanas. Nada sobre o BRICS. Fazer o break agora. Sobre a fala. Engenheiro Léo aqui hoje dando uma aula. Presença ilustre aqui do nosso querido Felipe. Temos aqui também a presença encantadora de Alan Gani, que sempre está aqui criando confusão. Alan Mullets. O programa do engenheiro é Engenheira Reversa no canal TubaCast no YouTube. Bom.
Tubarão da Bolsa, @Tubarão da Bolsa. Eu nem sei o que é isso, mas eu tô falando porque tá escrito lá. Você é o Tubarão da Bolsa? Seu amigo Júnior no Redcast sempre. Eu, Júnior. O Júnior também. Claro. Tem o Luan e o Júnior, tô nos dois. Boa. Vamos fazer o break rapidinho pra Rede Rádio. O papo tá muito bom aqui, a audiência bombada aqui. Posso fazer uma pergunta pro Gani aqui, que é muito inteligente e sensível, você permite? Opa. Você tem uma pergunta, eu percebi pela sua cara que talvez você tenha uma pergunta melhor pelo seu Ele e o Gani. Mamãe Falei. Mamãe Falei. Estão acertando Seguinte, tudo. Vamos falar sobre agora a política, que você é um cara que sabe a movimentação. O Donald Trump, ele fortaleceu de certa forma a esquerda no Canadá. Você deve ter acompanhado também, né? Claro. E agora a gente tem um surgimento também muito parecido com a outra eleição, que é a terceira via que você tanto gosta, Ainda que você é tempo. um liberal. 500 dias. Temos os novos nomes de governadores. Você viu que o Leite deu um apontamento e defendeu o ministro. Você viu que o nosso Tarcísio está mais calado. E vai ter um buraco na política nesse momento. Perfeito. E pode até fortalecer a própria esquerda com essa movimentação. Você acha isso? Olha, existe esse risco, é claro. Agora, o país já está dividido, o país já está polarizado. Eu não acredito que quem quer que seja de direita, não bolsonarista, vá votar na esquerda por conta dessa questão. Você me permite? Claro. Onde o Brasil está polarizado? Claro que está polarizado. Onde você vê a outra turma na rua? A própria... A outra metade. Aonde está a outra metade? A própria... Aonde está a outra metade? Não, você sabe onde está? A outra metade pode estar calada, mas a própria eleição, o resultado da eleição... o resultado da eleição mostrou essa polarização. Eu não quero saber. O resultado da eleição mostrou essa polarização. Então é a pesquisa Datafolha. Tá. Então beleza, agora já entendi. Tá certo. Então tá muito polarizado. Exato. Né? 50-50. Mas eu ainda acredito que, dada todas as circunstâncias, inclusive econômicas, a direita é favorita para a eleição. Sim, mas eu tô querendo aprofundar. Você precisa escolher uma pauta à direita ou a gente vai ficar escolhendo várias e vai ficar perdido? Perfeito, o que você falou. Precisa, sim, ter uma pauta, como o Bolsonaro teve na eleição de 2018, que foi basicamente a segurança pública, né? Então, corrupção, Lava Jato. exatamente, corrupção e segurança pública. Então a direita precisa de uma pauta e precisa de união em nome de um candidato. O Trump perdeu 2020 por conta de desunião dentro do partido. Ele ganha... Ele perdeu por causa da pandemia. Não, mas tinha muita desunião. Mas em 2024, o Partido Republicano entendeu que a gente precisa se unir em nome do nome dele, que era porque o Biden também foi Eu sei, mas até foi uma então nossa tragédia. pauta era os pobres contra os ricos. A pauta do governo de esquerda do PT, essa era a narrativa. Agora a narrativa é o imperialismo, soberania e por aí Agora, vai. se você pegar o resultado das eleições, por exemplo, né, você pega um pouquinho mais de um terço votou no Lula, um pouquinho mais de um terço votou no, um pouquinho menos de um terço votou no Bolsonaro e 2/3 não quiseram nem o Lula nem o Bolsonaro. Ou seja, a polarização também é uma meia polarização, se for ver. É por uma outra opção. Né? 2/3 não queriam os dois 2/3. Mas você tem esses extremos. Mas e no cardápio não tem essa opção. Mas desculpa, o que eu entendo que a direita precisa ver é o seguinte: claro que a pauta mais cara hoje é a da segurança pública, mas mesmo que a gente comece, que é o que eu defendo, que a gente comece uma guerra contra o crime e comece a eliminar bandidos, isso não vai resolver os problemas econômicos, porque a gente tem problemas estruturais muito sérios aqui no Brasil. Por exemplo, a gente estava falando, se me permitirem até responder o que o Alba estava falando, por exemplo, por que a gente não explora, que é uma carta enorme, se a gente começar a explorar terras raras aqui? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele tem a 4ª maior reserva de bauxita, que é o minério de alumínio. A 4ª maior reserva. Nós somos o 4º maior produtor mundial de bauxita, mas na produção de alumínio nós somos o 9º. Por que nós somos o 9º? Porque não tem energia elétrica no Brasil. Se gasta um absurdo de energia elétrica para você tirar o alumínio da bauxita. A Companhia Brasileira de Alumínio, como ela não vai esperar o governo fazer o trabalho por ela, da última vez que eu fui lá, eles tinham 16 hidrelétricas só deles, para eles poderem garantir essa energia elétrica. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de energia, quando eu levei os meus alunos lá, por exemplo, os fornos de alumínio, você passa uma corrente ali de mais de 20 mil amperes. O que isso quer dizer? Eu sempre levo uma caixa de clips quando eu vou lá para mostrar para os meus alunos. Eu boto um clips em cima da mão, ele fica em pé. Eu boto um outro clipe em cima da
ponta do primeiro clipe e ele fica em pé. Eu boto um terceiro clipe na ponta e eu faço uma fileira de clipes em pé, um na ponta do outro, assim, de 40 centímetros. E equilibro na mão, por causa do campo magnético. Só pra vocês entenderem o absurdo de energia. A quantidade de energia que tem E alumínio para fazer o alumínio. é de longe o segundo metal mais utilizado no mundo e no Brasil, tá? A gente não tem energia pro alumínio. E aí a gente exporta a bauxita para os Estados Unidos, por exemplo. o Canadá, e eles produzem e a gente paga mais caro. Muito mais. É que nem o minério de ferro que a gente manda lá para... Sim. Manda lá para a China e a gente compra o carro, Isso né? Ou vai para a China, vai para a Coreia. Aqui. A gente não verticaliza, né? A gente não produz. Isso. O café também. Só que o minério de ferro ainda, eu misturo, o pessoal não gosta de siderurgia, mas basicamente isso, eu pego o minério de ferro junto com carvão e taco fogo. É basicamente isso para extrair o metal. É energia térmica. Então eu me viro com o carvão. Agora, no caso do alumínio, das terras raras, eu preciso obrigatoriamente de energia elétrica. E a gente não tem. E ninguém quer investir em coisas, todo mundo aqui tem energia elétrica. Se eu botar bilhões para eu expandir a geração de energia para atrair empresas, não muda nada a vida do cidadão comum a princípio. Ele não enxerga a médio e nem é longo prazo, viu? É até curto, médio prazo, você começa a resolver a vida do cidadão. Como chama lá o Abreu e Lima, Abreu e Lima, né? A refinaria, lembra da refinaria? Sim, claro. Que foi um investimento do Brasil de... Pagamos 20 vezes. Não. Custava 12 bi, acabou custando 120. Onde foi esse dinheiro? Aí, ó, por isso que não faz nada. É isso aí. Então, mas para os artistas, em 2 anos, teve 30 bi de Lei Rouanet. Então não falta dinheiro nesse país. Os artistas estão tristes agora. Estão muito chateados. A gente mostrou agora, nós estamos engajados aqui na lei aí. Salve, Amazônia. PL da devastação. Se a gente não tiver... Aí, ó, põe ele. Esse é bom. Ó, lá. Deixou há muito tempo de ser um espaço de formulação de ideias. Uma trilha. De projetos, de propostas para o desenvolvimento do país e passou mesmo a ser um mero vetor para que interesses econômicos consigam mais lucro. Tá vendo? Hoje, com a aprovação da PL da devastação. PL da devastação. Você é favorável a isso, Leo. Então, mas você é a favor favorável. que devaste o país Você inteiro. Ele é culpado. Devaste todo. Pô, bota ele dançando. Bota ele lá em Cannes. Hollywood. Lá na Cruzette. Dançando lá em Cannes. Cadê? O frevo do Wagner, vai. Ele tá animado, ele tá animado lá. Aí não tá preocupado. Lá, ó. Verão na cor da azul. O cara faz a coreografia. É bom lá que é barato. Lá é coisa de graça. Lá não tem devastação. Lá tá o terno é americano, O que eu acho curioso é que ele é culpado pelo que ele agora reclama, né? De a gente não ter propostas, já porque ele sempre apoiou os partidos com menos proposta, sem nenhuma proposta. E o que a gente também precisa entender é o seguinte: eu, por exemplo, sou um amante da arte, eu adoro arte. Se eu quero rir, quero ver arte, eu vou no show do Morgado. Obrigado, eu vou no show viu? do Gueré. Por exemplo, se eu quero resolver problemas econômicos, eu vou falar com o Samidana, e não com o Morgado. E nem o Morgado, ele vai se propor a ficar dando palestra sobre questões econômicas. Então, o que os artistas da Globo têm que falar sobre isso? Absolutamente nada. A gente não precisa ouvir essas pessoas. Precisa ouvir os profissionais da área. Porque liberdade de expressão agora é relativizada. Não é a falta de liberdade. Quando eu quero saber qual é o procedimento... Isso, O que foi, Chiquinho? É amigo do Chiquinho, ele tá bravo. Você tá bravo, Chiquinho? Ele tá bravo. Ele tá bravo porque ele é amigo do Wagner Moura. Deixa o imperialista falar. Você acha que 30 bi... Você acha que 30 bi pros artistas... Foi um dinheiro bem... retorno, um bom retorno, um bom investimento? Sim, é um bom retorno. Por quê? Tem um estudo da FGV que fala que R$1 gasto na cultura volta R$3 para a economia. Você inventou essa, não é Ou seja, possível. 30 Ele é o bilhões. puta Ciro Gomes. Repare bem, dá os números. Na cultura, girou 90 bilhões O Ciro que te ensinou isso, O Ciro né? que te ensinou no escritório, né? É só ver. O Ciro vem aqui, ele fala qualquer Repare bem, digite aí. Tesouro.gov.br. É o Ciro Gomes. Quanto é que Põe tá o esse estudo aí 30% do roubar na bolsa de dessa toque? Entra aí na Ele Tesouro. fala pra faculdade. E educação, retorna quanto? R$1 que a gente botou no show do Oruan voltou 3 em armamento e drogas, entendeu? aí. É esse o retorno que a gente tá tendo aqui no Brasil. Ó, Quanto é que tá o quilo do milho em Tóquio? você sabe que o Chiquinho, a gente tem que respeitar porque ele tá triste, ele tá desamparado, tá sem mulher, tá sem uma companheira. Sem preparo físico. Ele, segundo ele vai no SUS. Os filhos, é verdade. os filhos, É verdade. as filhas estudam em escolas públicas, Ele defende o Mas- SUS. Quer pagar dividendo. mas a Paulinha
pegou uma foto, me mandou agora. Isso, quando ele ficou quando ele doente. estava no, olha como ele vai no SUS. Olha o SUS dele. Pode aproximar a pulseira. A pulseira, não. Seu safado. A pulseira dele. Olha lá, ó. Vamos ver que hospital que ele foi do SUS. Sírio-libanês. Qual é o SUS? Sírio é o SUS Sírio-Libanês. Que começa com S. E esse é o mais caro Começa que não com tem S. fila. Não tem fila. Eu nem sei onde fica o Sírio-Libanês. Não, é o UPA. Ele foi visitar o Lula. Isso, é o UPA aqui do Sírio-Libanês. Não é isso? Exame de rotina. Já fui pro SUS. Viva o Já SUS. fiz plano de saúde. Hã? Não é? Tem dó. Foi pego, tio. Ele só foi pra ver como o SUS é melhor. Eu vou dizer uma coisa pra você. Nunca falei que fizeram melhor. Esses canhoteiros, eles são de cinema, né? Porque o cara, ele vem, ele fala do SUS, olha, o SUS é maravilhoso. Viva o SUS. Mas na hora o cara tá no Sírio-Libanês, bicho. Aí você vê na pulseirinha, né? Mas, Emílio, eu nunca falei que o SUS é melhor. Não eu falei fala. que tem hospital Agora você não público- falou. Não, eu falei que tem hospital público melhor que privado. Sim. É isso que eu falei. Ponto. Não vem não. Tem escolas públicas melhores que escolas privadas. Não, mas eu quero saber pra sua vida. Você escolhe o público ou o privado? A escola pública pra suas Quando filhas? você teve lá o piripaque, onde é que você foi? Suas filhas estudam em pública ou privada? Estudaria em escola pública também. É isso aí. Estudam ou estudaria? Estuda.